gravação. Então, eu gostaria que vocês participassem, né? Eu tô vendo aqui o chat já. Tudo que vocês escrevem aí pode... Tudo que vocês tiverem dúvida pode mandar. Ou então abrir o áudio. Eu gosto quando vocês falam. Certo? Então, aula de matemática para o curso técnico em informática subsequente. Então, o conteúdo é funções, certo? Hoje nós vamos fixar um pouco mais no conceito de função e em função do primeiro grau, que aqui a gente colocou como nome função afim. Ok? Então vamos um pouco da história das funções. O conceito de função, presente nos mais diversos ramos da ciência, teve sua origem na tentativa de filósofos e cientistas em compreender a realidade e encontrar métodos que permitissem estudar e descrever os fenômenos naturais. Ao longo da história, vários matemáticos contribuíram para que chegasse ao conceito atual de função. Um deles foi Leibniz. Ele viveu de 1646 a 1716. Ele é um dos grandes matemáticos, certo? E ele que atribuiu o nome função que usamos hoje, certo? A representação f de x foi atribuída por Euler, que está escrito Euler, mas fala Euler, entre 1707 e 1783, no século 17. E o alemão Dirichlet, que foi de 1805 a 1859, escreveu a primeira definição de função, que é muito semelhante à que usamos atualmente. Então, o conceito de função ele está presente, sempre esteve presente, né, na matemática desde o início, só que com esse nome mesmo, a partir mais ou menos de 1700, alguma coisa. Certo? Então, vamos lá para o conceito. O conceito de função é um dos mais importantes da matemática e ocupa lugar de destaque em vários dos seus ramos, bem como em outras áreas do conhecimento. É comum e conveniente expressarmos fenômenos físicos, biológicos, sociais por meio de funções. Em diversas situações do dia a dia é possível medir objetos, como por exemplo, a largura e o comprimento de um livro, e muitas outras coisas. Daí vem uma dúvida. Tudo pode ser medido? Essa pergunta. Tudo pode ser medido? O que vocês acham? Você acha que sim, Ellen? Sim, professora. Tudo pode ser medido? Vamos ver? Uma pessoa, ao construir uma casa, certamente espera que seja bonita, tenha conforto, segurança, mas também leva em conta o custo, a área construída, o tempo de construção e etc. Então, todos os atributos descritos desta casa, vamos ver os atributos, né? Eu falei da beleza da casa, o conforto, a segurança, o custo, a área construída, o tempo de construção. Pergunta: tudo isso aqui que eu falei pode ser medido? E agora, a resposta de vocês continua sendo sim ou não? Não. Não? Fala um exemplo de alguma coisa que não pode ser medida. Beleza. A beleza, né? Como é que eu vou medir? A beleza, para mim, eu posso achar uma pessoa bonita e outra pessoa não. Beleza é muito relativo. O que mais que não pode ser medido? O conforto, né? Tem gente que prefere dormir numa cama de mola bem extra macia. Tem gente que prefere dormir numa cama já ortopédica, que já é mais dura. E para ela o conforto vai depender, certo? A segurança, apesar de alguns falarem assim, aqui é muito seguro, aqui não é tão seguro. Mas seguro em relação a quê? Aí já depende. O custo, agora o custo sim. Eu vou gastar 100 mil numa casa, 30 mil, 40 mil, 200 mil.
A área construída, eu vou construir 70 metros quadrados, 120 metros quadrados. O tempo, vou durar 3 meses fazendo essa casa, 5 anos. Então, existem coisas que eu consigo medir e outras que não. Então, alguns desses atributos podem ser medidos, outros não. Então, os que podem ser o custo, a área construída e o tempo de construção. Os que não podem ser a beleza, o conforto e a segurança. Ok? Então, em matemática, esses atributos que podem ser medidos recebem uma denominação. A denominação, ela é grandeza. Então, tudo que pode ser medido é uma grandeza. Certo? Então, no dia a dia, lidamos com diferentes tipos de grandezas. Exemplo, velocidade. Eu posso medir a velocidade 100 km por hora, 20 metros por segundo. O comprimento. Minha altura é 1,63. A altura de Ellen é 1,80. O comprimento da minha casa é, 5 metros. Posso ver a temperatura. Hoje está fazendo 28 graus Celsius. Aí na Lapa deve estar fazendo uns 40. A área construída, né? Tem 20 metros quadrados, 50 metros quadrados, 100 metros quadrados. A massa, o peso, a massa seria 1 kg de carne. Eu peso 80 quilos. A capacidade, minha caixa cabe 20 litros, 50 litros, 1000 litros. O volume e capacidade, eles se confundem muito, mas o volume ali geralmente a caixa tem 3.000 metros cúbicos, geralmente, né? Tem em metro cúbico, centímetro cúbico. O tempo, essa aula tem a duração de 2 horas. O perímetro seria a soma de todos os lados de uma figura, né? Por exemplo, você tem um quadrado de lado 4, o seu perímetro é 16, que vai ser a soma de todos os professora, lados. Oi. Aí em capacidade a senhora falou, tipo assim, 20 litros, 50 litros, poderia ser tipo assim, 20 caixas menores ou 20, sei lá, copos, alguma coisa assim do tipo? 20 copos. No caso, tipo assim, que a senhora falou a incapacidade, aí a senhora falou assim, 20 litros, 50 litros e tal. Aí poderia ser assim, tipo, 20 copos, 50 copos, alguma coisa do tipo? É porque o copo não seria uma unidade de medida, né? Que a gente usa uma unidade de medida. Geralmente na grandeza, eu tenho um número, sei lá, um número qualquer, e uma unidade de medida. Eu usei o litros. Aí quando você coloca que a sua unidade de medida é o copo, não é muito usado, né? Não seria usual, seria 20 copos. Mas esses copos têm quantas ml, por exemplo? Um copo de 200 ml. No fundo, ainda teria a unidade de medida, certo? A gente tem um sistema que chama Sistema Internacional de Medidas, que lá tem o metro. O metro eu vou usar para quê? Para comprimento. O grau Celsius eu vou usar para quê? Para temperatura. Velocidade é quilômetros por hora. A área vai ser metro quadrado. Mas tem lugar que fala hectare, tem lugar que fala alqueire. A massa já é quilograma, grama. Capacidade geralmente é litro, ml. Só que, se você quiser falar que é copo, mas esse copo tem quantas ml? No fundo, você ainda está falando de ml e litro. Volume já é metro cúbico, centímetro cúbico. Tempo, hora, minuto. Perímetro, aí vai depender do que você está medindo, mas também vai ser em centímetro, metro. E entre tantas outras.
Então, geralmente é um número acompanhado com uma unidade de medida. Se essa unidade de medida você quer falar que é o copo, pode. Não é usual, mas não tá errado. Tá bom? Ela não vai ser, por exemplo, você não pode escrever em um artigo científico que sua caixa tem, sei lá, 50 copos. Vem colocar que ela tem 50 litros. Então, vamos agora analisar a seguinte situação. Ao abastecer um veículo, nos deparamos com as seguintes grandezas: quantidade de combustível e quantidade a pagar. Então, o que podemos perceber entre essas duas grandezas? Elas são diretamente relacionadas. Então, quanto mais combustível eu pago, coloco, mais dinheiro eu vou pagar pelo aquele combustível que eu estou colocando no meu carro, no meu veículo. Certo? Então, observe que uma grandeza depende da outra. Então, o quanto eu vou pagar vai depender de quanto combustível eu vou colocar no meu carro ou no meu veículo. Então, a quantidade a pagar depende da quantidade de combustível abastecido. Certo? Então, observe. Vamos considerar que o custo do litro de determinado combustível seja R$2. Vamos voltar ao passado, bem distante, né? Que hoje em dia é R$7 um litro de gasolina. Então, digamos que no passado, que nós estamos vivendo um mundo maravilhoso e que o combustível ainda seja R$2. Certo? Então, quantidade de combustíveis em litros e quantidades a pagar. Se eu coloco 1 litro de combustível, eu vou pagar R$2. Se eu coloco 2 litros, eu vou pagar R$4. Se eu coloco 3 litros, eu vou pagar R$6. Certo? Se eu colocasse aqui, sei lá, 10 litros, quanto eu pagaria? R$20. R$20. Então, vocês estão vendo que a quantidade de litro vai influenciar na quantidade, na quantia que eu vou pagar. Certo? Então, nós podemos construir... Eita! Não lembrava desse barulho. Nós podemos construir essa tabela. Mentira que esse trem vai ficar cheio de barulho. Se eu pegar 1 litro... Oi, gente, desculpa pelo barulho, viu? Mas eu esqueci de tirar, eu acho. Dá 2. 2 litros, 4. 3 litros, 6. 4 litros, 8. Aí, 10 litros, 20. 20 litros, R$40. Então, os litros influenciam na quantia a pagar. Então, observe que as grandezas estão variando e o valor da grandeza quantia a pagar depende do valor da grandeza quantidade de combustível. Então, essas palavras, variando e depende, são importantes para a definição de função. Ok? Eu coloquei para gravar a aula? Coloquei, né? Coloquei. Certo. Então, de acordo com a tabela apresentada, podemos confirmar que as duas grandezas apresentadas estão diretamente relacionadas e uma depende da outra. Então, a quantidade de combustível é a grandeza que está variando. Você coloca 1 litro, 2 litros, 5 litros, ou seja, é a variável, é a quantia, assim como a quantia a pagar. Certo? Então, variando a quantidade de combustível, vai variar a quantidade que eu vou pagar. Percebe-se também que a quantidade de combustível é uma variável independente e a quantidade a pagar é dependente. Ou seja, eu posso colocar a quantidade de combustível que eu quiser. Eu vou colocar lá 5 litros, independente do que eu colocar. Só que, a partir do momento que eu falo, vou colocar 5 litros, quanto eu vou pagar? Nesse caso, R$10. Então, o combustível vai ser independente e a quantia vai ser dependente. Depende do valor do combustível.
certo? Então, podemos observar ainda que, nessa situação cotidiana apresentada, abastecimento de um veículo, há uma variação de grandezas. Falando ainda em relação à dependência de grandeza, podemos dizer que a grandeza, quantidade a pagar, está em função da quantidade de combustível. Então, aí aparece essa palavra função. Toda vez que uma grandeza depende de outra, eu posso falar que essa grandeza está em função da outra, certo? Então, a função significa como se fosse uma máquina. A máquina de transformar números. Sofia gosta de brincar com números. Desta vez, ela inventou uma máquina que transforma números. Então, eu vou pegar um número aqui de entrada, jogar dentro da máquina, vai sair outro número. Então, responda as seguintes questões. Em cada caso, descubra o número de saída ou de entrada que está faltando. Aqui, se eu coloco menos 3, vai sair menos 3. Se eu coloco menos 1, que número será que sai? Se eu coloco 1, está saindo 5. Se eu coloco aqui, eu não sei que número, sai 21. Se eu coloco 12, sai lá 27. Eita! Será que função é essa? Que eu pego, transformo o número menos 3 em menos 3, menos 1 em alguma coisa. 1 em 5, 12 em 27. Alguém saberia dizer? Difícil. Oi? Difícil, não sei não. Difícil, né? Deixa eu ver se tem... não tem efeito. Bora lá. Se fosse assim, ó. Animação. Aparecer. Se fosse um outro exemplo. Começar com o mais fácil. Aqui. Eu vou colocar o número 1. Eita, 1. Não é porque não quer escrever 1. Oxi. Doideira. Calma aí. Deixa eu começar com o mais fácil. Tem uma tabela aqui. Se aqui fosse 1, saísse, sei lá, 4. Aqui fosse 2, 8. Fosse 3, 12. Fosse, sei lá, 20. Vocês acham que sairia que número aqui? Não, colocar fosse 5 e se fosse 20. E o contrário, se aqui fosse 16, que número eu colocaria aqui? Bora lá, preencher essa tabela. Aqui, de acordo com essa tabela, aqui é o número de entrada. E aqui o de saída. Se entra 1 e sai 4. Se entra 2, sai 8. Se entra 3, sai 12. Se entra 5, sairia que número? Vinte. 20, ó. Se entra o 20, vai sair que número aqui? Não seria 5? Oi? 5? 5? Vocês concordam? Acho que não. Não. Que número que você colocaria?
Acho que beira os 60. A colega aqui no chat falou 80. Uma colega falou 60 e 5 e 80. outro falou 60. Mas vai Bora ser lá. 80 mesmo. Quem vota no 5? Quem acha que Acho é que é 80 60? mesmo. E quem acha que é 80? Por que você acha que é 80 mesmo? Por que Bruno acha que é 80? Tá multiplicando de 4 em 4. E a colega, por que falou 5? Não faço ideia, professor. Oi? Não faço ideia. Você Não tô não faz entendendo. ideia? Ai, ai. E aqui? Que número eu coloco para do outro lado sair 16? 4. Ok. Então, nessa aqui, eu, como se eu tivesse a maquinazinha lá, coloco um número e me dá um valor. Então, isso daqui é a minha variável, uma variável, e aqui outra. Essa saída depende da entrada, ok? Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o número que entra, né? Multiplicar ele por 4 e vou encontrar o número da saída, certo? Se eu chamar o número que entra de x vezes 4, vai me dar um número de saída que eu vou chamar de y. Reescrevendo isso aqui, eu posso falar que 4x é igual a y. Ou ainda que y é igual a 4x, tanto faz. Ou, em vez de y, eu colocaria f de x. Será que eu coloco isso aqui agora? Então, aqui, qualquer número x que eu colocar aqui, vai me encontrar um y. Por exemplo, se eu pegar aqui o 3, então no lugar de x eu vou pôr 3. 4 vezes 3 tem que dar, quanto dá? 12, que é exatamente o que está aqui. Ok? E isso é o conjunto de partida e de chegada a ela, certinho. Ok? Então, nesse exemplo foi simples. Eu só multipliquei todo mundo da partida por 4 e vou encontrar todo mundo da saída, né? Que entra e que sai, o número que saiu lá. Ok, e agora nesse exemplo aqui? Ele já tá mais confuso, né? Porque menos 3 sai menos 3, menos 1 eu não sei que número sai, de 1 sai 5, o número aqui que tá faltando sai 21, 12 sai 27, eita Deus. Isso aqui já tá um pouquinho mais complicado, né? Mas hoje nós vamos tentar descobrir qual vai ser esses números. Por que número eu vou multiplicar aqui para encontrar do outro lado, certo? Será que é só multiplicar? Será que eu tenho que multiplicar e somar outro número? Então, vamos lá. O segredo. Você conseguiu descobrir o segredo da máquina, ou seja, como ela transforma os números? Não se preocupe, até o final da aula você será capaz de resolver estes problemas e outros. Então, bora lá. Então, aquilo lá, a gente vai voltar naquela tabela no final da aula. Vamos aqui. A conta de energia elétrica. Devido ao aumento da energia elétrica, Maria Eduarda resolveu registrar as suas despesas com a conta de energia. Veja o registro dela nos 4 primeiros meses. Então, em janeiro, consumiu 40 kWh e pagou R$ 24,00. E esses R$ 24,00 foi o seu consumo mais a taxa de iluminação, né? Porque não sei se vocês já pegaram um talão de luz aí de sua casa, ele sempre vai ter lá a contribuição pública. Vocês pagam um valor pela iluminação da rua, certo? Então, além do consumo, tem a contribuição e hoje em dia, além disso, ainda tem a bandeira. Se a bandeira está amarela, se está vermelha, se está verde, certo? Então, antigamente era mais simples, era só consumo e taxa de iluminação pública. Então, fevereiro, ela pagou 29.
Março, consumiu 60 e pagou 34. Abril, consumiu 70 e pagou 39. O que já sabe sobre o tema? Você sabe o que é taxa de iluminação pública? Considerando a taxa de iluminação pública é um valor fixo, quanto custa a taxa de iluminação pública da casa de Maria Eduarda? Então, considerando que no último aumento da taxa de energia elétrica foi anterior aos registros de Maria Eduarda e que o mês de maio foram consumidos 45 kW na sua residência, quanto ela pagou pela conta? O que é preciso saber para resolver essas questões? Então, antes de resolver, é bom saber que a nossa conta de energia é calculada do seguinte modo. Antes, né? Hoje em dia é diferente, mas vamos lá. O valor da coma vai ser o consumo em quilowatts vezes o valor de cada quilowatt mais a taxa de iluminação pública. Ok? Então, quanto eu consumo vezes o valor de cada quilowatt mais a taxa de iluminação. Então, observação. Outros valores podem ser acrescentados, como, por exemplo, multas, juros por atraso e, hoje em dia também, a bandeira. Se está vermelha, se está amarela, se está verde. Ok? Mas aqui nós vamos supor que seja somente o consumo vezes o valor do quilowatts mais a taxa de iluminação. Então, os dados fornecidos na tabela de Maria Eduarda nos 2 primeiros meses, por exemplo, nos permite que janeiro foi 40, pagou 24. Fevereiro 50, pagou 29. Então, nós vamos falar o seguinte. Valor da conta eu vou chamar de V. Consumo, C. Valor de cada quilowatt, K. E taxa de iluminação, T. Nós vamos ter aqui. O valor vai ser 40 vezes K mais T. Então, nós vamos ter 40K mais T igual a 24, né? Que ela pagou. E no segundo, 50K mais T igual a 29. Então, eu tenho aqui, ó. Eu só peguei 2 meses dela e resolvi fazer um sistema. 40 vezes o valor de cada quilowatt mais a taxa de iluminação deu R$24. 50 vezes cada quilowatt mais a taxa de iluminação é 29. Então, agora é só resolver o sistema, certo? Então, vamos resolver. Vocês lembram como é que resolve o sistema? Vou escrever aqui. Ó, a gente viu no ciclo passado, né? Então, nós temos que foi 40 kW mais o tempo, deu R$24. E 50 kW mais o tempo, ó, a taxa, deu 29. Foi isso? 40, 24, 50, 29. Então, 40, 24, 50, 29. Isso mesmo. Então, agora é só resolver esse sistema. Tá, como é que a gente resolve esse sistema? Como é que vocês resolveriam? Cri, cri, cri. Alguém saberia fazer esse sistema aqui, gente? No ciclo passado? Não? Pode escrever no chat ou falar. Não? Multiplicaria a primeira por menos 1. Ótimo, Bruna. Multiplicar aqui por menos 1. Então, vou ficar 40 vezes menos 1, menos 40K. T vezes menos 1, menos T, igual a 24 vezes menos 1, menos 24. De baixo, eu vou repetir igual. 50K mais T igual a 29. Faço o traço e faço a conta. Menos 40 mais 50 dá
10. Menos T mais T corta. Menos 24 mais 29. 29 menos 24 dá 5, né? Então, K é igual a 5 dividido para 10. Quanto é 5 dividido para 10? Dá meio. Então, quilowatts vale meio. Então, K igual a 0,5. Pronto? Então, deu 0,5. Feito K, eu posso descobrir o valor de T também. Usando qualquer uma das duas aqui. Vou usar a primeira. Então, vamos lá. 40. Mudo? Tá mudo para mais alguém? Ou pior que eu tô perguntando, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Oi. Aqui tá normal, então é Jenny. Jenny, aumenta... Aqui também tá normal. Jeane, aumenta seu volume. Ou entra e sai. Aí saiu. O computador dela ou o celular deve estar no mudo, não sei. Então, bora lá. Então, 40K mais T é igual a 24. O K vale 0,5. Então, 40 vezes 0,5 mais T igual a 24. 40 vezes meio dá 20, né? 20 mais T igual a 24. Logo, T é igual a 24 menos 20. T é igual a 4. Ok? Então, eu descobri que K vale meio e T vale 4. Então, o que isso significa? Vamos voltar aqui no exemplo. Então, resolvendo o sistema, nós temos que K vale meio e T vale 4. Então, vamos refletir o que a gente descobriu. Agora, eu já sei que cada quilowatts custa 50 centavos e a taxa de iluminação pública custa R$4. Só falta descobrir o valor da conta de Maria Eduarda no mês de maio, que ela consumiu 45 quilowatts. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu tenho que o valor a pagar, ele é... calma aí, ele é... quanto eu consumi... Tá, o valor a pagar é quanto eu consumi vezes o valor de quilowatts mais a taxa. Então, V vai ser o quanto eu consumi vezes o quilowatts é 50 centavos, mais a taxa que é 4. Então, no lugar do C, eu vou colocar 45, que ela quer descobrir quanto ela consumiu em maio. Então, vai ficar V é igual a 45 vezes meio mais 4. Então, V é igual a 45 vezes meio é... eu nem sei quanto é 45 vezes meio. 45 vezes meio dá 22,50. 22,50 mais 4. Então, o valor que ela pagou, né, em maio foi 26,50. Tranquilo? Então, 26,50. Se eu quisesse outro mês, me fala um outro mês aí. Um outro valor em outro mês. Dá um outro exemplo. Dezembro. Mas aí um valor. Fala um valor. Qualquer que ela teria pago.
o que ela teria consumido. Em maio foi 45. Em dezembro seria quanto? R$55. Então, como é que eu calcularia? Ou abrir o 53. Bora ver esse aqui com 55, de dezembro. Então, seria 55 vezes o valor de cada quilowatt que eu descobri, 50 centavos, mais a taxa de iluminação, que é 4, que é fixa. Então, ficou 55 vezes meio. É só fazer 55 vezes meio. Metade de 55, 27,50. 27,50 mais 4 daria 31,50. Então, em dezembro, se ela consumir 55 kW, ela vai pagar 31,50. Então, isso daqui vamos ter o quanto ela consumiu, variando o quanto ela consumiu, multiplica pela taxa do valor do quilowatts, mais um valor fixo de R$4. Certo? Então, se eu já tiver a fórmula, que a gente fala função, se eu já tiver a função, é só substituir. Caso eu não tenha, eu tenho que resolver um sisteminha, que foi esse sistema aqui, ó. Esse daqui. Certo? Para descobrir o valor de K e o de T. Se eu quiser voltar e descobrir desse daqui, dá, ó. Agora eu já consigo. Querem fazer desse daqui pra gente descobrir? Ou quer que faz o 53, Alex? Ó, o de 53 aqui, só pra... O de 53, pela aquela conta... Ué, por que aqui eu não consigo escrever? Ó, o 53 lá foi... Vai ser... V é igual a 53 vezes o meio mais o 4. 53 vezes meio, metade de 53. 26,5 mais 4, 30,5. Então, daria R$30,40. Ok? Então, vamos voltar nesse exemplo aqui da máquina. Ó, primeira coisa, eu vou pegar duas linhas que tenha um valor de entrada e de saída. Então, eu poderia pegar a linha 1, a linha 3 ou a linha 4. Certo? Então, vamos lá. E professora? Oi. Mas por que você pediu o mês? Pra que eu pedi o mês? Pra nada, é só pra ter um exemplo. Ah, tá. Digamos que lá em abril consumiu 53. Porque a conta de luz não é por mês? Isso. Então, aqui vamos criar uma função usando essa outra tabela aqui. Vamos criar a função. Então, para criar a função, eu preciso de uma linha que tenha tanto entrada e saída, por exemplo, essas duas aqui, ó. Essa linha e essa. Ou poderia pegar a primeira também. Vou fazer com essas duas, eu crio um sistema. Vai ser 1 vezes... Calma aí. Tem que explicar o conteúdo ainda na frente. Tá. Deixa eu explicar só mais uma partezinha aqui que eu volto. Que falta explicar o que são coeficientes primeiro. Tá bom? Eu já volto nesse exemplo. Juro que nós vamos fazer ele. Então, bora lá. Ok. É porque só falta explicar uma coisinha. Então, retomando o conceito de função.
Chama-se função a regra que leva um conjunto de valores de variável independente a um novo conjunto de valores chamado imagens da função, que é a variável dependente. Então, dados dois conjuntos AB não vazios, um em relação f de A em B recebe o nome de aplicação de A em B ou função definida de A com imagem B, se e somente se, para todo x pertencente a A, existe um e somente um y pertencente a B, tal que x, y pertence a f. Então, eu li a definição de função aqui, ó. Essa definição. Então, vamos lá ver como é que é a anotação. Então, dado dois conjuntos, um conjunto de partida e um conjunto de chegada. Se eu pegar um x aqui em A, eu vou levar ele para B através de uma função e eu vou chegar lá em B em um f de x, certo? Então, a notação que a gente usa é f, dois pontos, A, essa setinha B. Então, é uma função de A para B. Então, para cada x de A, corresponde um único f de x em B, levado pela função f. Então, essa aqui é a notação de função. Então, na função, nós podemos determinar o conjunto de partida e o de chegada, certo? O de partida, ele tem um nome, que é chamado domínio. O de chegada tem outro nome, é chamado contradomínio. Os elementos que eu recebo a flechada é chamado de imagem, certo? Então, vamos lá. Qual é o domínio dessa função? O domínio é todo o conjunto de partida aqui. É o domínio. Então, vai ser os números 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. O contradomínio é todo o conjunto de chegada. Todinho ele. Certo? Então, ali ficou. Que número tem ali? 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Contradomínio. Eu chamo CD. A imagem. A imagem é só quem recebeu a flechada. Ó, o 4, o 6 e o 10. 4, 6 e 10. E quando eu quero calcular o f de 3, o 3 ele está associado com que número? Com o 6. Então, f de 3 é 6. Certo? Se eu quisesse o f de 2, seria quanto? Ó, 4. Se eu quisesse o f de 5, seria quanto? 10. Ok? Então, nós temos aqui, ó. Ah, tá. Tem um f de 5 aqui, pediu. É 10. E se... Qual foi o x para quando f de x é 4? Então, foi o 2. Ok. Então, na função nós temos o domínio, todo mundo que sai. E o domínio a gente denota por D de F. A imagem é o quem chega à flechada, certo? A imagem é um subconjunto do contradomínio. Então, entrou X, entra o domínio, sai a imagem, certo? E todo mundo que pode um dia sair, no caso, seria o contradomínio. A imagem é um subconjunto do contradomínio. Ok? Entenderam isso? Domínio, contradomínio, imagem. Alguém não entendeu? Só Bruna que respondeu. E o resto... Entenderam? Entendeu? Posso seguir? Mais ou menos. O que você não entendeu mais ou menos, vocês aí? Dá uma repassada de novo. Tá. Vamos lá. Vamos voltar no exemplo aqui do... Pode ser...
Mas cadê? Aqui. Nessa tabela aqui da conta de energia, quem seria o domínio? Bora lá. O domínio da função. Quem seria? O consumo, todos os valores do consumo. Então, seria 40, 50, 60, 70. Ok? Então, esses são o domínio. Domínio, todo o valor que eu vou partir dele. A partida. Aqui é a chegada. A chegada, ele é chamado de contradomínio. Então, o ruim é que tem pouco espaço para escrever. Eu vou escrever aqui em cima. O CD da função é todo mundo da chegada. Nesse caso é 24, 29, 34 e 39. Poderia ter outros valores aqui, certo? A imagem, nesse exemplo, ela é igual ao contradomínio. A imagem vai ser igual ao contradomínio. Por quê? A imagem, ó, se for 40, ele pagou 24. 50, pagou 29. 60, pagou 34. 40, pagou 39. Então, nesse exemplo, a imagem é igual ao contradomínio. Imagem é quem seria a resposta dos meus... Ao aplicar o consumo, uma função qualquer, eu vou chegar na imagem. Certo? Ok. Aí, voltando naquele exemplo lá. Cadê? Aqui, ó. Nesse caso, qual foi o domínio da função? Opa, o que aconteceu? Oxi, o que aconteceu? O domínio da função foi 2, 3 e 5. É um conjunto. Qual foi o contradomínio? O contradomínio é todo o segundo conjunto, todo. Então, é 0, 2, 4, 6, 8 e 10. A imagem da função é quem recebeu aqui a flechada, digamos assim. Então, foi 4, 6 e 10. Certo? Então, domínio, contradomínio e imagem. A internet caiu, né? Por isso que ficou preto? Mas agora tá dando tudo certo aí? Todo mundo tá me ouvindo? Tô sim, professor. Ah, ótimo. Aí, o que além disso eu posso perguntar? Por exemplo, quem é f de 2? F de 2, o 2 está ligando com o 4. Quem é f de 5? O 5 está ligado com o 10. Que x eu vou colocar aqui se a resposta for 6? O x vai ser... Se a resposta é 6, o x é 3. Ok? Então, é isso. Pronto. Então, em toda função, eu consigo domínio, contradomínio e imagem. Sempre. Qualquer função. Então, aqui está explicando. O domínio, o conjunto do x pertencentes ao primeiro conjunto satisfaz o domínio. O y em B, em que y é igual a f de x, é a imagem. Então, pego um x na entrada, no domínio, sai um f de x na saída, na imagem. Então, o conjunto B, que é o contradomínio, a imagem está dentro dele. Toda vez a imagem está dentro do contradomínio, sempre. Aí vamos para a função do primeiro grau, que é geralmente o tema, né? Então, ali é para a função em geral, do primeiro grau.
Uma aplicação f dos reais nos reais recebe o nome de função do primeiro grau ou função afim, quando a cada elemento x pertencente aos reais associa o elemento ax mais b também nos reais, em que a não é nulo e a e b real. Então, a função do primeiro grau, ela é essa cara aqui, ax mais b. Por que do primeiro grau? Porque o expoente que está acima do x é 1, só que o 1 não precisa aparecer, certo? Essa função do primeiro grau, ela é também chamada de função afim. Existem casos especiais. Quando b é zero, a função afim, ela é chamada de função linear, igual esse exemplo de função aqui, y igual a x ao quadrado, ou f de x igual a 5x, ou y igual a meio x. Outra coisa, tanto faz eu escrever f de x igual a x mais b, ou se eu quiser escrever y igual a ax mais b. Em ambas as notações, eu estou falando de função, certo? Eu posso escrever tanto f de x quanto y, ok? Por que eu posso fazer isso? Porque, olha só, cadê? Aqui na definição. Eu vou pegar, um x em A e um f de x em B. Só que esse f de x em B, como cada elemento de B também é um elemento de um conjunto, eu posso chamar isso de y, certo? Então, eu posso associar o x a um y. Mas esse y, como ele está em função de x, ele depende de x, eu chamo ele também de f de x. Certo? Ele está em função de x. O y sempre estará em função de x. Ok. Então, a função afim, ela é ax mais b, que é do primeiro grau. Outra do primeiro grau é a linear, que é só ax quando b é zero. Certo? Então, exemplos de funções do primeiro grau. Exemplos. Vou colocar aqui, toda função que for do tipo f de x igual 2x mais 3, f de x igual aquele exemplo que a gente fez, 40... Não, era... Quanto era, meu Deus? Era um valor, né? Igual, por exemplo, o colega falou 53. Então, era... A gente descobriu que era um valor que eu queria multiplicado por 0,5 mais R$4 fixo. Isso aqui eu posso escrever como sendo 0,5x mais 4. Certo? Vocês lembram que a gente descobriu que era meio e depois descobriu que era 4? O fixo da conta de energia. Eu posso escrever y igual a 6x menos 2, também uma função linear, ou y igual a 9x, certo? Então, quando tem um número sozinho, sem letra, eu posso chamar de função afim. Quando não tem, posso também chamar de afim ou de linear, certo? Existem vários exemplos de funções do primeiro grau no nosso cotidiano. A área do quadrado, por exemplo. Na verdade, a área não é, né? Mas tá bom. Um quadrado tem 10 centímetros de lado. Qual a medida da área desse quadrado? Então, como é que eu faço a área do quadrado? Acho que... Base vezes altura, né? Na verdade, acho que eu não vou colocar esse do... Base vezes altura, se um lado mede 10, 10 vezes 10,
100. Então a resposta é 100. Eu vou pular esse do quadrado aqui, porque não faz sentido estar aqui agora não. Bora lá. Esse exemplo aqui, ó. Davi trabalha como digitador autônomo. Ele cobra uma taxa fixa de R$5 e mais R$1,50 por página digitada. A partir dessas informações, preenche a tabela. Então, olha só. Primeira coisa, vamos escrever a função que está falando com essa digitação de Davi. Qual vai ser o valor variável que é o valor fixo? Certo? Então, olha só. Está dizendo que ele cobra uma taxa fixa de R$5 mais R$1,50 por página digitada. Então, como é que seria essa função? Alguém saberia dizer? Como é que eu escrevo essa função? Não? Ó, a função é a seguinte. F de x é igual. Ele paga R$5 fixo mais R$1,50 por página digitada. Por um valor que eu vou variar. Então, vai ser 5 mais R$1,50 vezes x. Então, se for R$5, será mesmo que dá R$12,50? Como é que eu vou calcular isso? Ó, quanto é 5 vezes R$1,50? Cinco vezes R$1,50? Ninguém? R$7,50. R$7,50 mais 5. R$12,50. Pronto. O segundo agora. Como é que eu faço o segundo valor aqui, que não está preenchido? Eu apaguei. Qual seria a resposta aqui, ó? Então, a função da digitação aqui foi 5 fixo mais R$1,50 por página digitada. Certo? Então, agora o x vale 8. Então, vai ficar o quê? 8 vezes R$1,50, né? Eu sempre começo aqui, ó. Eu posso escrever dessa maneira assim também, ó. O valor primeiro, R$1,50x mais 5, tanto faz. Escrever desse jeito ou desse. Mas eu sempre vou multiplicar primeiro para depois somar. Sempre. Sempre multiplica primeiro. Então, 1,50 vezes 8. 1,50 vezes 8. Dá 12. 12 mais 5. Pode escrever aí no chat, gente. Vocês é caladinho, né? 17. Correto? E agora, que valor... Bora fazer logo o que está preenchido. 17. Então, de novo, ó. 17 vezes 1,50 mais 5. Então, bora lá. 17 vezes 1,50, 25,50 mais 5, 30,50. 25 vezes 1,50 mais 5, 42,50. E agora, esse daqui, que número eu vou colocar aqui para fazer algum número vezes 5, vezes 1,50 mais 5 para dar 24? Como é que eu descubro aqui agora? Que número que eu vou colocar aqui para dar 24,50? Alguém saberia como fazer? Não, amor, tá tudo limpo. Fica ali, ó.
Substitui o f de x. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, vamos fazer. Então, a função f de x é igual a 5 mais 1,50x. Eu quero saber o valor de x agora, então eu vou substituir o f de x. Então, 24,50 é igual a 5 mais 1,5x. Então, primeira coisa, vou passar os 5 subtraindo. O ruim é que tem pouco espaço para escrever, né? Então, vai ficar, quanto é 24,50 menos 5? Então, vou subtrair 24,50 menos 5, dá 19,50. Então, 19,50 é igual a 1,5x. Agora é só dividir, né? Se antes multiplicava, agora divide. Então, x é igual a 19,50 dividido por 1,50. Dividido por 1,50 é 13. Então, x ali vai ser 13. Então, se eu colocar 13 aqui, eu vou chegar no valor 24,50. Alguém não entendeu? Alex entendeu. Deu para entender, né, Edmundo? Ótimo. Então, se alguém não entendeu, bora lá. Então, generalizando. Considerando que Davi digitou X páginas, escreva a lei em função de Y, de um valor Y em função de X. Então, a resposta foi o que a gente fez. Y é igual a 1,5x mais 5. Ou a função que eu encontrei para a digitação, ela é f de x igual a 5 mais 1,5x, ou como a gente escreve usualmente, sempre a letra primeiro, 1,5x mais 5. Ok? Porque como é que é a maneira generalizada de uma equação afim? Ela é ax mais b. Então, o valor a acompanha no x mais um b. Ok? Então, essa aqui é a função que faz a digitação. Ou eu também posso escrever desse jeito, com y no lugar do f de x. Certo? Agora vamos no perímetro do quadrado. Agora sim, o perímetro é correto, tá? Quando eu coloquei área, não estava certo, não. O perímetro. Como é que eu faço o perímetro de um quadrado? Alguém sabe o que é perímetro? Soma dos lados. Soma dos lados. Então, se um quadrado mede 1 de lado, quanto vai ser seu perímetro? 4. E se mede 2 de lado, quanto vai ser seu perímetro? 8. Por quê, ó? Se fosse 1, ia ser 1, mais 1, mais 1, mais 1. Se for 2, 2, mais 2, mais 2, mais 2. Se for 3, daria quanto? Quanto é 3 mais 3 mais 3 mais 3? 12. 4. 16. 5. Opa! 5. Bruno errou. 20. 20. 6. 24. 24. Ok? Então, qual seria aqui a função do perímetro? Como é que eu poderia escrever essa função aqui? Ninguém?
Ó, a função eu vou escrever f de x igual... O que eu fiz do 1 para encontrar o 4, do 2 para encontrar o 8? Eu fiz o quê? A soma. A soma dos 4 lados. Somei, né? Então, eu poderia escrever que foi x mais x mais x mais x, certo? Porque eu somei todos os lados e aqui, se aqui é x, 1 é 1 mais 1 mais 1 mais 1. 2, 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ou eu poderia, se eu falar que f de x é igual a 4x, também daria certo? Quanto é x mais x mais x mais x? 4x. 4x. Então, a função aqui do perímetro é uma função do primeiro grau, uma função linear. Que ela só tem a parte com x, não tem uma parte fixa, por exemplo, mais algum número. Certo? Então, no perímetro aqui, nós vamos ter que ele vai ser o perímetro, eu posso fazer assim, em função de f de x é igual a 4x. É o perímetro. Ou então, y é igual a 4x. Ou se eu quiser chamar a função de p, de perímetro, e o x de lado, então vai ser 4L. Ok? 5 e 11, tá bom ainda. No decorrer de uma viagem, um automóvel mantém uma velocidade constante de 80 km por hora. Responda. Quantos quilômetros o automóvel terá percorrido após 5 horas? Como é que eu responderia essa questão? No caso, a velocidade ia ser 180, né, professora? Sempre 80, é. Tá falando que ele tá constante. Uma viagem que não... Sempre constante. Num mundo perfeito que ele não freia, não acelera, nada. Ele tá lá 80 quilômetros. Isso. Então, basta fazer 80 vezes 5. Ok? Que dá quanto? 400. Então, em 5 horas, ele percorreu 400 quilômetros. Qual é o tempo necessário para o automóvel percorrer 280 quilômetros? Como eu faria essa agora? Ó, por aqui, menos 180? Será? Ó, velocidade, eu sei que é quilômetro por hora. Então, vai ser o quilômetro dividido pela hora. Então, se eu quero descobrir o quilômetro, então basta fazer quilômetro, basta fazer a velocidade vezes a hora. Agora eu quero saber a hora. Então, para descobrir a hora, o que eu faço? Eu vou pegar o quilômetro e dividir pela velocidade, não é assim? O quilômetro e dividir pela velocidade. Então, seria 280 dividido por 80, não? 280 dividido por 80. Dá quanto? 280 dividido por 80. 3 horas e meia. Então, dá 3,5 horas, que é exatamente igual a 3 horas e 30 minutos. Agora, indique uma expressão que permite calcular o número de quilômetros
percorridos por um automóvel em 3 horas. Então, quilômetros percorridos pelo automóvel em T horas. Então, eu quero descobrir o quilômetro D, ele está chamando aqui de distância, vai ser igual a velocidade vezes o tempo, certo? Então, a distância percorrida vai depender da velocidade que eu atingi e o tempo que eu estou gastando, certo? Então, eu tenho uma função aqui, ó, distância é igual a velocidade vezes o tempo, certo? Eu escrevi dessa maneira. É uma função também linear. Aí aqui, dependendo do valor que for a velocidade, nesse caso é sempre 80. Sempre. Então eu posso escrever que a distância percorrida vai ser 80 vezes t. Certo? A função que eu tenho para essa viagem aqui de 80 km por hora vai ser velocidade vezes o tempo. Então, de função é o seguinte, você tem que conseguir pegar uma pergunta, conseguir interpretar para escrever a fórmula que está por trás. É a função, essa fórmula. Certo? Pode passar para o próximo? Pode sim, professora. Então, essa dos quadrinhos. Eu pensei que eu tinha apagado ela. Deixa eu ver aqui quanto falta. Não tem muito tempo ainda, dá tempo. Então é só mais esse exemplo e a gente volta naquele exemplo inicial lá que a gente fez. Tá, brincando com palitos. Veja os quadrados formados com palitos. Então, um quadrado tem 4 palitos. 2 quadrados, 7 palitos. 3 quadrados, 10 palitos. Continuando a sequência acima, determine a expressão que indica o número P de palitos em função do número X de quadrados. Como é que eu faria isso? Ou, antes de fazer a expressão, bora para a letra B. Quantos palitos serão necessários para fazer 9 quadrados? E agora, essa daqui. 30 palitos? Como é que você chegou nessa resposta 30? Como é que você chegou, Ellen? Ó, primeira coisa que a gente vai observar. Tentar ver um padrão. Tá aumentando 3 palitos para cada quadrado. Uma coisa boa, ó. Então aqui, ó, nesse quadrado tem 3 palitos. Soma esse. Aqui tem 3 palitos aqui, 3 palitos e soma esse, né? Aqui, ó, 3, 3, mais 1. 3, 3, 3, mais 1. Então, pelo que Ellen falou, vai ser 3 vezes o número de palitos mais 1. Ok? Então, a expressão vai ser isso. Então, a sequência, a expressão indica P palitos em função do número de X quadrados. Então, o quadrado vai ser... Quantos quadrados? 3 palitos mais 1. Isso. Vamos ver se tá certo, ó. Se for um palito,
1 vezes 3, 3, mais 1, 4. Mas aí não dá 4 quadrados. Dá 4 palitos. É o contrário, calma aí. Então, quantidade de palitos vai ser 3 vezes número x mais 1. Isso. Aqui, ó. P é igual 3 vezes 1 quadrado mais 1 palito. É igual a quanto? 3 vezes 1, 4. 4 mais... 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Então, dá 4 palitos. Então, 1 quadrado tem 4 palitos. No segundo, 3 vezes 2, né? Porque são 2 quadrados, mais 1. Vamos dar quantos palitos? 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Nessa de cá, 3 vezes 3 quadrados, mais 1 palito é igual. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Certinho. Então, a expressão vai ser P é igual a 3x mais 1. Na de baixo, então, quantos palitos são necessários para formar 9 quadrados? Então, vai ser P, vai ser 3 vezes 9 mais 1. Então, 3 vezes 9... Quanto é 3 vezes 9, meu Deus? Fugiu. 27. 27 mais 1, 28. Quantos quadrados são formados com 16 palitos? Então, agora eu tenho 16. Vai ser 3 vezes x mais 1. Então, isso aqui implica que 3x é igual a 16 menos 1. Né? Esse 1 passa para o lado de lá. Então, 3x é igual a 15. X é igual a 15 dividido por 3. X é igual a 5. Então, daria 5 quadrados. Escreva a fórmula que permite encontrar x em função de P. Então, a fórmula agora é ao contrário. Então, se eu tenho que P é igual a 3x mais 1, o contrário, isolar o x. Então, eu tenho que, ó, P é igual a 3x mais 1. Ele quer uma fórmula em que isole o x. Então, eu vou fazer, ó. Passo 1 para lá subtraindo. Então, vai ficar 3x é igual a P menos 1. Esse 3 passa dividindo. Então, x é igual a P menos 1 sobre 3. Essa é a resposta. Ok? Ficou emboladinho aqui, mas eu acho que deu para entender. Ó, a ideia aí foi a de Ellen, né? A gente pegou que cada quadradinho aqui faz 3 palitos mais 1. Então, se um quadrado é 3 vezes 1 mais 1. 2 quadrados, 3 vezes 2 mais 1. E assim vai. Ótimo. E agora a gente pode voltar lá naquele exemplo inicial. Ok? Como a gente vai fazer lá? Voltar lá, bora lá. Agora sim dá para voltar. Nesse daqui. Ó. Como eu, tendo uma tabela, consigo a função? Eu tenho que usar sistema, tá? Então, eu vou pegar ou essa aqui, essa linha eu posso pegar essa e posso pegar essa. Mas eu tenho que escolher duas. Qual duas vocês querem? A primeira com a segunda, a primeira com a terceira, a segunda com a terceira? Qual? A 2 e a 3, tá? Essa 1 mais 5 e 12 mais 27. Então, como é que vai ser? Uma função, ela é do tipo, do primeiro grau é ax mais b. Ok? Nesse exemplo, eu tenho o valor de x e tenho o valor de f de x. Por quê? Ó, x é sempre a entrada.
Opa, o que aconteceu? Y. O y, que é igual a f de x, é a saída. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que vocês concordam comigo se eu escrever assim, ó, ax mais b é igual a f de x? É a mesma coisa que f de x é igual a ax mais b? É a mesma coisa, né? Só escrevi a igualdade depois. Então, nós vamos ter que, por exemplo, dessa linha aqui, eu tenho que 1 vezes x, que a vezes 1 mais b é igual a 5. E que a vezes 12 mais b é igual a 27. Certo? Então, eu tenho os valores de x e tenho os valores de f de x. Então, eu tenho o x e tenho o f de x. Falta encontrar o a e o b. Ok? Então, agora é só resolver o sistema mesmo. Esse sistema eu vou escrever ele mais bonitinho, vai ficar a vezes 1 é a mais b é igual a 5, 12 vezes a mais b é igual a 27. Então, toda vez que eu tenho já o valor de entrada e o de saída, e eu quero encontrar a função, qual é a coisa que eu tenho que fazer? Encontrar os valores de a e de b. Certo? Então, vamos resolver esse sistema. Opa. Então, como é que resolve esse sistema aqui? Para resolver esse sistema, por exemplo, eu posso multiplicar a primeira linha por menos 1. Então, vai ficar menos a menos b é igual a menos 5, 12a mais b igual a 27. Que o b pode ser eliminado. 12 menos 1, 11a igual 27 menos 5 é 22, né? Então, a é igual a 22 dividido por 11, a igual a 12. Agora eu escolho qualquer uma das duas para achar o b. Então, a mais b é igual a 5. Então, a é 2, mais b igual a 5. B é igual a 5 menos 2. B igual a 3. Então, tem o valor de a, o valor de b. Logo, eu tenho a função. Que função é? A função que gera esses números. Então, a função, eu vou escrever aqui, ó. F de x é igual a x mais b, né? Então, f de x é igual a é quem é 2? 2x mais b é 3. Então, encontrei a função. Agora é só fazer. Vamos ver se funciona mesmo essa função? Ó, o ruim é que tá tudo bagaçado aqui. Então, é f de x mais 3. Então, se eu entrar menos 3, tem que sair menos 3. Vamos ver se dá certo? Então, f de menos 3 é igual a 2 vezes menos 3. Esse trem de pouco espaço. 2 vezes menos 3 mais 3. Tem que dar menos 3. Vamos ver se vai dar? 2 vezes menos 3 é... Vou colocar aqui embaixo. 2 vezes menos 3, menos 6. Mais 3 dá menos 3. Ó, conferiu. Segundo número, menos 1. Que número vai ficar do outro lado? F de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1 mais 3. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 3 é 1 a resposta. Então, desse lado de cá vai ficar 1. 1 tem que dar 5. Será? 1 vezes 2, 2. 2 mais 3, 5. Certinho. Que número dá 21? Aí já é... A resposta já é 21.
Então, vai ficar 21 é igual a 2x mais 3. A resposta já é 21, eu quero descobrir o x. Então, vai ficar 2x é igual a 21 menos 3. 2x é igual a 21 menos 3 é 19, 21, 18, né? Então, x é igual a 18 dividido por 2, 9. Então, se eu colocar o 9 aqui, sai 21. Se eu pôr 12, sai 27. Então, vamos ver se confere. Tem aqui. Certinho. Então, a resposta ficou menos 3 com menos 3, menos 1 com 1, 1 com 5, 9 com 21 e 12 com 27. Pronto. Alguém não entendeu? Às vezes eu falo muito rápido, eu não sei. O quadro aqui não ficou bonito, não. Então, toda vez que eu... Professora, explica só de novo aí essa daí do 21 que a senhora achou 9. Só para... Tá. Deixa eu apagar umas coisas aqui que tá muito embolado isso. Vou fazer aqui do lado. Ó. A tabela... Na tabela tava lá. Bonitinha, tal, tal, tal. Aí, nesse espaço aqui, tinha 21. Eu queria descobrir quem é que entrava para sair o 21. A função que eu tenho, f de x, ela é igual a 3x mais... Não, é o contrário. 2x mais 3, né? Isso, 2x mais 3. Então, a função que eu tenho é 2x mais 3. Eu encontrei. Então, a resposta já é 21. Então, no lugar do f de x, eu vou pôr 21. Eu quero encontrar quem entrou para sair 21. Então, como é que eu resolvo isso? Aqui, você resolve do jeito que você quiser, né? Como é que você faria para encontrar o x aqui? Nem sei. Tem várias maneiras, né? A que eu fiz foi o seguinte. Eu só peguei o 3, passei para cá subtraindo. Aí ficou 2x é igual a 21 menos 3. Tem gente que não consegue entender quando faz assim. Que prefere fazer assim, ó. Passo 2x para antes da igualdade. Então, se tá positivo, vem menos 2x igual a 3. O 21 passa para cá, menos 21. Então, eu tenho menos 2x igual a menos 18. Como aqui tá menos, eu multiplico por menos 1. Então, ficou 2x igual a 18. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 18 dividido por 2, x igual a 9. Então, que número eu tenho que colocar aqui para sair 21? Então, aqui pôr 9. Ótimo. Mas o que pega nesse tipo de questão? Como encontrar o valor de A e de B? Tem que fazer um sisteminha. Se alguém não entendeu o porquê desse A e B, como é que eu encontrei o A e o B? Nada, né? Então, eu vou supor que vocês entenderam. Ok. Então, agora eu vou passar a lista, né? Para vocês resolverem. Tá aqui. Só com 5 exercícios. Vou colocar lá no Moodle. Só sobre função do primeiro grau. Todas que eu coloquei foi de probleminhas. Tá? Ela tá bem extensa assim, só que tá fácil de fazer. Certo? Aí quinta-feira a gente tem aula. Essa lista eu vou deixar ela até semana que vem. Colocar ela até... Não, vou colocar ela até domingo, que hoje é segunda, pode ser?
Até domingo. Coloquei ela lá no mudo agora. Alguém com dúvida na aula de hoje? Podemos encerrar? Ó, vou encerrar até mais cedo. Vai dar tempo de eu ir lá na rua. Ótimo. Ah, é a presença. Obrigada, Felipe, por lembrar. Deixa eu interromper